Imagine um corredor de pedra úmido, iluminado apenas pela chama trêmula de uma tocha. O som de correntes arrastando ecoa nas paredes, enquanto um homem faminto olha para dentro de sua tigela. O que deveria ser comida parece mais lama do que sopa. Ele leva a colher à boca, treme, e engole o que talvez seja o último sabor da sua vida. Essa não é apenas uma refeição. É a sentença. Porque na Idade Média, a cozinha não era um lugar de conforto. Era uma arma. A comida dos prisioneiros não servia para alimentar, mas para punir, enfraquecer e lembrar a cada mordida que eles já estavam meio mortos antes da forca. E hoje você vai entrar comigo nesse calabouço esquecido do tempo, onde o pão era de serragem, a sopa de ossos, e a fome era o cozinheiro mais cruel da história. Mas aviso, não é um banquete. É um desfile de miséria servido em tigelas rachadas. Se você gosta de histórias que misturam tragédia, ironia e aquele tempero sombrio que só a história sabe cozinhar, já se inscreve no canal. Deixe o like para ajudar a espalhar esse banquete de horrores e me conta nos comentários de onde você está assistindo agora. Quero saber até onde essas sombras estão chegando. Agora feche os olhos, imagine o cheiro de fumaça e podridão e prepare-se para entrar comigo na cozinha dos condenados. O banquete do desespero. Ele levou a colher à boca e morreu engasgado com um pedaço de pão duro. Não era envenenado, não era um complô, era só pão mesmo. Tão duro que parecia um pedaço de tijolo esquecido na chuva. Alguns riram, outros engoliram em seco porque sabiam. Aquele podia ser o fim de qualquer um. Não por espada, não por corda, mas por um simples pedaço de comida. Na cozinha dos condenados, até o ato de mastigar era uma sentença. Mas antes de rir do azar desse pobre coitado, precisamos entender como o pão chegou até ele. Não era feito com trigo nobre, como o que alimentava monges e senhores. Era cevada misturada com restos, serragem ou até argila, para render mais. Os fornos da prisão não produziam fartura. Produziam desesperos mastigáveis. Imagine roer uma lasca de pau e chamar isso de refeição. Pois bem, era assim. O pão, para o prisioneiro medieval, era ao mesmo tempo esperança e condenação. Quando chegava, significava que, pelo menos por algumas horas, a dor do estômago diminuiria. Mas cada mordida trazia também a lembrança de que a comida não era feita para nutrir, e sim para prolongar lentamente a vida. Só o suficiente para o próximo dia de tortura, trabalho forçado ou execução. A comida era uma coleira invisível. E como sempre, havia privilégios. O mesmo forno que produzia pedras disfarçadas de pão para os miseráveis, também assava pães fofinhos para os nobres encarcerados. É quase como imaginar dois aplicativos de delivery no mesmo castelo. O prisioneiro comum recebia a promoção da semana, pão rançoso com sabor de pó, enquanto o nobre recebia um combo especial com direito a queijo e vinho. Ironia? Não, apenas Idade Média funcionando normalmente. O choque está em perceber como algo tão básico, tão cotidiano, era tratado como ferramenta de poder. Hoje discutimos glúten, integral, low carb. Na prisão medieval, não havia cardápio, havia sorte. E a sorte era rara como encontrar Wi-Fi grátis em aeroporto. Se houvesse pão, era sinal de que você ainda tinha alguma utilidade para quem controlava suas correntes. Se não, você se tornava peso morto, e fome ajudava a acelerar esse processo. O pão duro também era pedagógico. Ao dar algo quase impossível de mastigar, os carcereiros lembravam os presos diariamente de sua posição na hierarquia. Não bastava estar preso. Era preciso engolir, literalmente, a miséria. E como num reality show cruel, só os mais fortes de estômago avançavam para os episódios seguintes. Outros desistiam no meio da refeição, ou no meio da vida. Agora pense comigo. Quantas revoltas poderiam ter sido evitadas se os senhores feudais tivessem oferecido um pão decente? Poucas, provavelmente, porque a revolta não vinha só da fome, mas da humilhação. O estômago vazio é ruim, mas a consciência de que sua comida não valia nada era ainda pior. Comer no cárcere era um lembrete diário de que você já tinha sido reduzido a nada. O curioso é que o pão duro da prisão medieval virou quase uma metáfora para o próprio sistema. Ele existia, mas era indigno. Sustentava, mas não alimentava. Era oferecido, mas de má vontade. Os condenados se reuniam em torno dele como mendigos, diante de uma promessa de salvação, sabendo que era só ilusão.
E esse mesmo pão, inofensivo em aparência, já era por si só uma arma de tortura silenciosa. E aqui entra a ironia. Muitos prisioneiros morriam mais rápido por causa da comida do que pelos métodos oficiais de execução. O pão duro destruía dentes, rasgava gengivas, causava infecções. O corpo enfraquecido não resistia. Em outras palavras, você não precisava de um carrasco quando tinha padeiros de má vontade. E, se pensarmos bem, não há nada mais medieval do que morrer mastigando. O pão, portanto, não era só alimento, era sentença. Era também moeda de troca. Carcereiros sabiam disso. Um pedaço a mais poderia comprar obediência. Um pedaço a menos poderia dobrar a rebeldia. Nesse jogo perverso, quem controlava o forno tinha mais poder do que quem carregava a espada. Porque espada mata rápido, pão mata devagar e com requintes de crueldade. Mas havia ainda algo mais cruel: o cheiro. Sim, cheiro. Porque enquanto os presos comuns comiam pão podre e água barrenta, o aroma dos banquetes da nobreza atravessava as paredes. Era como estar preso num reality show gourmet, vendo o MasterChef de longe sem nunca poder provar. Só que, em vez de reality, era a realidade. Esse contraste criava monstros. Muitos prisioneiros chegavam a sonhar acordados com pão fresco. Não sonhavam com liberdade, nem com perdão. Sonhavam com um pedaço de massa macia, dourada e quente. O paraíso deles tinha cheiro de padaria, não de céu. A fé não estava no altar, estava no forno. E quando esse forno entregava apenas tijolos, a esperança murchava junto. Os relatos que sobreviveram falam de prisões inteiras revoltadas por causa da qualidade do pão. Não precisavam de muito para incendiar calabouços. Bastava perceber que os guardas estavam comendo melhor do que eles. Hoje chamamos isso de desigualdade social. Na Idade Média, era terça-feira. E é nesse detalhe aparentemente banal que mora o terror. Não foram apenas correntes, chicotes ou carrascos que mataram mais presos. Foi a comida. O pão, símbolo de vida e sobrevivência, virou a caricatura mais cruel da própria morte. Uma morte lenta, silenciosa, mastigada pedaço por pedaço, engasgo por engasgo. E assim, do fundo da tigela e da dureza do pão, surgia o verdadeiro inimigo do condenado: o próprio estômago. O corpo, em guerra consigo mesmo, transformava cada refeição em duelo. E é nesse ponto que percebemos: se o pão já era tortura, imagine a sopa. Mas isso é uma próxima história. O estômago como arma. Ele caiu no chão, convulsionando, os olhos revirando para o teto de pedra. Não havia sido açoite, nem flecha, nem espada. Foi a própria barriga que se rebelou. A comida azeda, servida em tigelas enferrujadas, havia virado veneno. Não precisavam de carrascos. O calabouço medieval era uma fábrica de mortes lentas, onde o estômago era a corda e a sopa estragada, o nó. Voltemos ao início. Os senhores feudais sabiam que a fome era um chicote invisível. Ela não deixava marcas na pele, mas rasgava por dentro. Manter o preso faminto era mais eficaz do que prender seus pulsos. O corpo amarrado pode se soltar, mas um estômago vazio grita mais alto do que correntes. E grita até o condenado se dobrar diante de qualquer ordem. Na lógica medieval, o pão duro e a sopa rala eram tão estratégicos quanto muralhas e catapultas. Se o exército da fome tomava conta do corpo, não havia espaço para rebelião. É quase como desligar o Wi-Fi hoje em dia. Sem energia, ninguém resiste. Só que no século XIII, não era apenas desconforto. Era estratégia de guerra psicológica aplicada em escala carcerária. A comida, ou a falta dela, se tornava sentença antes mesmo do julgamento. Muitos presos ainda aguardavam a decisão do tribunal, mas já estavam condenados pelo estômago. Era como ser sentenciado 2 vezes. Uma pelo juiz, outra pelo prato. E a segunda era sempre mais cruel, porque não tinha data para acabar. A fome não precisa de assinatura, só de tempo. E o mais perverso é que esse método era deliberado. Os carcereiros sabiam exatamente a quantidade mínima para manter alguém vivo, sem nunca deixá-lo forte o suficiente para resistir. Era uma matemática macabra. Quanto posso dar para que ele não morra, mas sofra mais? A dieta da tortura não estava nos instrumentos, mas no cálculo de cada colherada. O estômago vazio também servia como moeda de negociação.
Um pedaço extra de pão comprava silêncio. Uma colherada a mais de sopa garantia obediência. No fundo, o sistema penitenciário medieval funcionava como uma versão sombria de aplicativos de fidelidade. Acumule submissão, ganhe pontos, troque por comida. E não pense que isso era feito às escondidas. O espetáculo da fome era público dentro das prisões. Guardas se deliciavam com pedaços de carne diante de prisioneiros esqueléticos. Era teatro de poder. Era o equivalente medieval de postar stories no Instagram comendo sushi enquanto seu ex está à base de miojo. Só que ali, a humilhação era parte do cardápio. Há relatos de prisioneiros que imploravam por restos de ossos, lambendo até o tutano ressecado como se fosse manjar. Para nós, parece grotesco. Para eles, era sobrevivência. O estômago transformava ossos em tesouros e cascas de cebola em banquetes. A fome não só enfraquecia o corpo, mas também reprogramava a mente. E isso era útil ao poder. Um prisioneiro faminto não pensa em fuga, não sonha com vingança. Ele só sonha com comida. O estômago se torna o único Deus, e o guardião da cozinha, o sacerdote supremo. Nesse teatro, não havia fé maior do que o cheiro de algo quente, mesmo que fosse apenas água suja fervida. A ironia é que, em algumas prisões, quando havia sobras de banquetes nobres, os prisioneiros recebiam os restos. Ossos lambidos, pedaços de carne já mordidos, pão velho cuspido por alguém mais rico. Era como ser convidado para um banquete depois da festa, mas só para varrer o chão com a boca. A diferença entre banquete e lixo era apenas social. E ainda assim, havia esperança em cada resto. Cada mordida miserável lembrava aos presos que ainda estavam vivos. E esse era o maior castigo. Sobreviver para sofrer mais um dia, porque a morte era rápida, a fome, lenta. E lenta demais para ser ignorada. Ela comia por dentro antes que você pudesse engolir qualquer coisa. O estômago se transformava em campo de batalha. De um lado, a fome devorando o corpo. Do outro, a comida podre tentando manter a vida. Era como assistir a uma luta de gladiadores dentro da própria barriga. E como em todo anfiteatro medieval, o público, os carcereiros, sempre torcia para o espetáculo durar mais. E não se engane, a fome também enlouquecia. Muitos prisioneiros, privados de comida, atacavam companheiros por migalhas. O calabouço, então, virava um mercado canibal de desespero. Talvez não literalmente carne humana, mas a metáfora era cruel. Você já não via pessoas ao redor, só bocas disputando pedaços. Essa era a verdadeira genialidade sombria da Idade Média. Transformar a própria biologia em prisão. Não bastava trancar corpos, era preciso prender estômagos. E assim, enquanto o aço das correntes enferrujava, a fome permanecia afiada, cortando cada vez mais fundo. E se o pão era a sentença, e a fome era a arma, o que dizer da sopa? Ah, a sopa. Essa sim era um espetáculo à parte. Mas para isso, precisamos abrir outra tigela. O pão da miséria. Ele quebrou os dentes da frente tentando morder um pedaço. Caiu de joelhos, cuspindo sangue misturado a farelos cinzentos. O carcereiro riu e gritou: "Melhor guardar o resto, vai durar mais que você." Esse não era um acidente, era rotina. O pão, em vez de sustento, virava sentença. Na Idade Média, até o alimento mais sagrado foi transformado em arma invisível contra os prisioneiros. Mas voltemos ao forno. Não havia trigo fofo, nem padarias com cheiro de massa fresca. O que se chamava de pão nas prisões era uma massa de cevada velha, misturada com areia, serragem ou até palha. Não era pão, era cimento com formato de pão. Mastigar era um exercício de coragem. Engolir era quase um pacto com a morte. O pão da miséria não se limitava a ser duro. Ele carregava o gosto do abandono. Não era feito para dar força, mas para prolongar fraqueza. Era o alimento perfeito para criar um corpo vivo e inútil. Como um celular que só carrega até 5%, suficiente para ligar, mas nunca para funcionar. O condenado continuava respirando, mas nunca lutando. E havia camadas de ironia nesse cardápio. Enquanto os reis participavam de banquetes onde o pão era macio como nuvem, os prisioneiros mastigavam pedras. Era como viver num universo paralelo, em que um mesmo alimento simbolizava o céu e o inferno. O pão, que no imaginário cristão era corpo de Cristo, na prisão era apenas corpo de rato misturado à farinha.
Alguns presos aprenderam truques para não quebrar a boca. Amoleciam o pão na água barrenta, transformando-o numa espécie de mingau marrom. A cena era patética. Homens adultos, guerreiros derrotados, reduzidos a chuchar migalhas em poças turvas como crianças desesperadas por papinha. A dignidade, assim como os dentes, se perdia a cada mordida. E não pense que o pão era abundante. Muitas vezes, recebiam só uma fatia minúscula, disputada como tesouro. Prisioneiros escondiam pedaços nas roupas, nos sapatos, até debaixo de pedras do calabouço. Pão não era só comida, era moeda. E como toda moeda rara, causava guerra. Houve motins inteiros porque alguém roubou uma migalha. A arqueologia confirma essa tragédia. Restos de pão encontrados em escavações de prisões medievais revelam grãos contaminados por fungos, misturas de pó de ossos e até restos de ervas venenosas. Comer aquilo era mais perigoso do que enfrentar o carrasco. Mas na falta de escolha, cada pedaço era engolido como se fosse milagre. O pão também carregava simbolismos religiosos. Presos, muitas vezes padres ou monges, viam naquela massa dura uma prova divina. Talvez Deus estivesse testando sua fé através da fome. Talvez cada mordida fosse penitência. Ou talvez fosse apenas o sadismo humano disfarçado de castigo espiritual. Afinal, quem precisa de diabo quando se tem padeiros desses? E é impossível não rir, com certo sarcasmo, do contraste com o nosso mundo atual. Hoje, discutimos sem glúten, integral, low carb. Na Idade Média, o único low era de nutrientes. O pão era tão vazio que nem as calorias tinham coragem de aparecer. Era como comer a sombra de um alimento, sem nunca tocar o real. Esse pão miserável moldava comportamentos. O condenado que recebia um pedaço a mais era visto como privilegiado. Aqueles que conseguiam negociar com guardas viravam reis temporários do calabouço, distribuindo migalhas como quem oferece títulos de nobreza. Um pedaço de pão transformava o equilíbrio de poder mais do que qualquer espada. E claro, havia humor involuntário nisso tudo. Imagine a cena: prisioneiros sérios, barbudos, alguns guerreiros que já viram batalhas, reduzidos a brigar por uma casca ressecada. Era como ver gladiadores disputando um biscoito cream cracker vencido. A humilhação era parte do espetáculo. O pão não só matava de fome, matava de vergonha. A violência do pão também vinha de seu tempo de duração. Muitas vezes, o mesmo pedaço era guardado por dias. Endurecia ainda mais, acumulava mofo, e mesmo assim, era comido. A cada mordida, o preso engolia também a passagem dos dias, o acúmulo da própria decadência. O pão virava calendário da prisão. E cada mordida era o avanço de um inverno eterno. Os guardas sabiam brincar com isso. Muitas vezes ofereciam pão fresco apenas para depois retirar, deixando o cheiro rondando as celas. O olfato se tornava tortura. Era como acender uma churrasqueira e nunca servir a carne. O pão deixava de ser alimento e se tornava promessa. E promessa não cumprida dói mais que fome. E assim, o pão se transformava em inimigo íntimo. Estava ali para salvar da morte imediata, mas para condenar a lenta. Era ao mesmo tempo dádiva e maldição, bênção e praga. Um objeto simples, mas que carregava o peso de todo o sistema prisional medieval. E se o pão já era tão cruel, o que dizer da água que o acompanhava? Ah, essa sim era uma piada de mau gosto. Porque se o pão quebrava dentes, a água destruía o resto do corpo. Mas isso é assunto da próxima tigela envenenada. Água ou veneno. Ele bebeu um gole e caiu vomitando no chão, o líquido escuro escorrendo pelo queixo. Não era veneno de inimigos, nem magia de bruxos. Era só a água da prisão. Simples, suja, infectada. Um gole podia custar mais caro do que 10 anos de sentença. Para muitos, a morte não veio do carrasco, mas do próprio poço que deveria matar a sede. A água dos calabouços medievais não vinha de fontes cristalinas. Na maioria das vezes, era retirada do mesmo fosso que servia de esgoto. Imagine beber diretamente de um vaso sanitário público sem nunca ser limpo. Pois bem, esse era o reservatório oficial. Não havia copos de barro delicados, apenas baldes enferrujados carregados às pressas. Beber água era como jogar na loteria da morte. Às vezes, dava sorte. O corpo resistia, e você ganhava mais um dia de fome. Outras vezes, vinha a febre, a diarreia, o delírio.
As doenças não precisavam de soldados. Bastava uma colher de líquido barrento para transformar o estômago num campo de guerra. E os carcereiros sabiam disso. Não era descuido, era parte da lógica. Água limpa significava saúde, e saúde significava força. Mas prisioneiro forte é problema. Melhor mantê-los fracos, meio vivos, meio mortos, sempre com um pé no túmulo. Assim, a água contaminada se tornava a aliada silenciosa da disciplina. Alguns relatos medievais descrevem prisioneiros tentando filtrar a água com pedaços de pano, passando o líquido pelas roupas antes de beber. O resultado? Um líquido menos sólido, mas ainda assim carregado de morte invisível. Era como colocar perfume num cadáver. Muda o cheiro, mas não a essência. O mais cruel é que, em dias de calor, não havia escolha. Ou bebia, ou desmaiava. Muitos preferiam arriscar a infecção do que suportar a sede. Porque a sede não é só física. Ela enlouquece. Ela racha a mente. A boca seca, a língua inchada, o cérebro pedindo água. Nesse ponto, até a lama parecia vinho. E falando em vinho, os nobres presos tinham outra história. Para eles, o líquido que enchia as jarras não era água de esgoto, mas vinho ralo ou cerveja fraca. Mais seguro, mais saboroso, mais digno. É como comparar quem hoje toma água importada engarrafada na Noruega com quem abre a torneira do bairro sem saneamento. A desigualdade medieval também estava no copo. O contraste era doloroso. Enquanto um nobre podia brindar dentro da cela, um camponês engolia micróbios com gosto de barro. A prisão não igualava ninguém. Pelo contrário, reforçava cada diferença. Até a sede tinha classes sociais. Uns morriam de vinho, outros morriam de cólera. A ironia é que muitas vezes os guardas também bebiam da mesma fonte que os presos. Mas eles tinham acesso a ervas para ferver a água, ou simplesmente mais resistência. Já o prisioneiro, sem escolha, virava cobaia diária de um sistema que não precisava envenenar oficialmente ninguém. A natureza já fazia o trabalho. E assim, a água virava sentença líquida. Cada gole carregava a incerteza. Cada engolida era um pacto com a sorte. Muitos aprenderam a beber menos, a economizar cada gota, mas isso só prolongava a tortura. Porque a sede não pode ser negociada. É uma dívida que o corpo cobra com juros. Alguns cronistas medievais diziam que a pior tortura não era o ferro, mas a sede. O ferro dói e passa. A sede corrói de dentro, silenciosa, interminável. E quando finalmente se encontrava a água, era como abraçar o próprio carrasco. Um gesto de alívio que escondia a sentença escondida no líquido. E se a água matava devagar, ela também trazia delírios. Muitos prisioneiros alucinavam após beber. Viagens febris, sonhos de rios cristalinos, de lagos dourados, de fontes celestiais. A mente fugia para o paraíso enquanto o corpo se arrastava no inferno. A sede e a febre transformavam qualquer cela em deserto. Esse detalhe explica por que tantos prisioneiros rezavam por chuva. Não por liberdade, nem por perdão, mas pela chance de abrir a boca e deixar a água cair do céu. A chuva era o vinho dos pobres, o elixir dos condenados. Era a única bênção líquida que não vinha corrompida pela terra. E assim, a água que deveria ser fonte de vida se tornou a mais eficiente arma do cárcere. O pão quebrava dentes, mas a água quebrava o corpo inteiro. O prisioneiro que sobrevivia a isso já não temia carrasco, nem espada, nem fogo. Porque a morte já morava dentro dele, gota a gota. Mas se o pão e a água já eram instrumentos de tortura, o que dizer da sopa? Essa mistura grotesca de tudo que sobrava. Ah, essa merece seu próprio caldeirão de horrores. A sopa de ninguém. Ele afundou a colher e encontrou algo estranho. Um dente humano boiando no caldo ralo. Engoliu em seco, olhou para o lado, e ninguém parecia surpreso. A sopa da prisão não era receita, era ruína. Restos, cascas, ossos, às vezes até ratos mortos que caíam no caldeirão e eram misturados sem cerimônia. Quem tinha fome, não perguntava. Quem tinha coragem, bebia. Essa sopa não era prato, era castigo líquido. Servida em panelas imensas, fervia sem parar em cozinhas escuras, onde ninguém se importava com higiene. Os ingredientes eram o que sobrava das feiras, os restos que nem cães de rua aceitavam. Era o Instagram medieval do desperdício.
Tudo o que não tinha valor virava caldo para prisioneiros. A consistência variava entre lama e água suja. Às vezes, um pedaço de nabo aparecia como prêmio. Outras vezes, apenas gordura boiando. Comer era como jogar roleta russa com a boca. Nunca se sabia se o próximo gole traria sustento ou doença. A única certeza era a fome que apertava, transformando a sopa em tesouro. E havia todo um ritual em torno dela. Os carcereiros traziam as panelas como se fosse desfile de carnaval, com escárnio, zombaria, ostentando a abundância do nada. A sopa não saciava, mas mantinha os presos vivos o bastante para sofrer mais. Era, de certa forma, uma obra-prima da crueldade. Cozinhar a esperança em fogo baixo. Alguns prisioneiros descreviam a sopa como água com cheiro de comida. Bastava aproximar o nariz para sentir a miséria condensada em vapor. Esse vapor enchia as celas, grudava nas roupas, penetrava na pele. Você não apenas bebia a sopa, você vivia dentro dela. O cárcere inteiro cheirava como um estômago doente. E claro, havia os cozinheiros. Muitos eram outros prisioneiros, escolhidos não por talento, mas por azar. Cozinhar para os companheiros era um ato ambíguo, alimentar e torturar ao mesmo tempo. Alguns usavam esse poder como vingança, jogando pedras, cinzas e até ossos de rato no caldo. Era a Masterchef da humilhação, sem jurados, mas com carrascos de colher. A sopa também era moeda de troca. Quem recebia uma concha a mais virava rei por um instante. Quem era punido com metade, afundava ainda mais na miséria. O caldo ralo, paradoxalmente, tinha peso político. Era o equivalente medieval a uma eleição. Quem controlava a sopa controlava a prisão. E havia também o humor cruel. Imagine homens adultos, guerreiros derrotados, disputando quem pegaria primeiro o fundo da panela, onde talvez houvesse um pedaço sólido. Era como ver lobos brigando por migalhas. O espetáculo da fome era tão absurdo que hoje soaria como sátira. Mas para eles, era só terça-feira. Não raro, a sopa vinha acompanhada de insetos. Não porque eram adicionados de propósito, mas porque já viviam na cozinha. Baratas, moscas e larvas temperavam o caldo, transformando a refeição numa espécie de buffet proteico involuntário. No desespero, alguns fingiam que era carne. A imaginação era o tempero mais importante. Mas havia também uma poesia macabra nisso. Porque, em meio à desgraça, cada colherada era resistência. Comer era dizer: ainda não morri. A sopa, ainda que nojenta, mantinha corações batendo, mesmo que apenas para prolongar o sofrimento. Era vida líquida, servida em dosagens mínimas, como morfina invertida. E aqui entra a ironia da desigualdade. Enquanto os presos comiam restos fervidos, os nobres ainda conseguiam mandar servir caldos ricos em carne, temperados com especiarias. Duas realidades divididas por muros, mas também por panelas. Um caldeirão para os vivos, outro para os fantasmas. A arqueologia mais uma vez confirma. Escavações em antigos calabouços encontraram ossos queimados, restos de legumes apodrecidos, até conchas usadas como colheres. A sopa dos prisioneiros não era invenção, era testemunho. Cada fragmento de osso era a memória de uma dieta construída na fronteira entre o grotesco e o trágico. E havia prisioneiros que deliravam diante do vapor quente. Para quem passava dias bebendo água podre, a sopa, mesmo nojenta, era banquete. Era o momento em que a ilusão de humanidade voltava por alguns minutos. Porque se havia sopa, havia também a lembrança distante de uma mesa. E essa memória bastava para manter alguns vivos. Mas nada dura no calabouço. A sopa, como tudo, era temporária. Acabava rápido, deixava os pratos vazios. E a fome voltava ainda mais cruel. O caldeirão não era promessa de saciedade, era apenas uma pausa entre duas torturas. O apito da panela não anunciava festa, mas silêncio de estômagos frustrados. E assim, a sopa dos prisioneiros ganhou fama de maldição líquida. Ela não saciava, não curava, não alegrava. Apenas mantinha a chama fraca do corpo acesa. E se o pão quebrava dentes e a água destruía a mente, a sopa corroía a esperança. Mas antes de falar de luxo e privilégios dentro da prisão, precisamos abrir a cela dos ricos. O luxo dos ricos presos. Ele ergueu a taça dentro da cela e brindou. O vinho, vermelho e encorpado, refletia a chama da tocha que iluminava os grilhões. Ao lado, queijo curado,
carne salgada e até frutas secas. Não, não era um banquete em um castelo. Era uma prisão. E sim, havia gente que era presa e ainda assim vivia como rei. Enquanto uns mastigavam serragem, outros sorriam com boca cheia de uvas. A prisão medieval não era democrática. Ser condenado não significava passar pelas mesmas dores. Nobres, clérigos importantes ou ricos comerciantes tinham direito a prisões de luxo. Em vez de calabouços úmidos, ficavam em torres com janelas, com acesso a criados e, claro, a sua própria cozinha particular. Era como se fossem hóspedes de um hotel sombrio. O contraste era grotesco. De um lado, prisioneiros comuns disputando sopa com ratos. Do outro, nobres que recebiam banquetes enviados por suas famílias. O mesmo espaço, mas realidades paralelas. É como se hoje tivéssemos um presídio em que metade come quentinha azeda e a outra metade recebesse delivery gourmet todos os dias. Essa diferença não era escondida. Pelo contrário, era ostentada. Nobres comendo carne assada diante dos miseráveis, como se a desigualdade fosse parte da sentença. A lógica era simples. Quem tinha posses, mantinha privilégios até mesmo na prisão. Afinal, o dinheiro nunca foi preso. Havia inclusive regras para isso. Muitos castelos permitiam que famílias nobres enviassem barris de vinho, pães frescos e até doces para seus parentes encarcerados. Era quase como assinar um plano VIP, prisão básica para pobres, pacote premium para ricos. No fundo, o cárcere era apenas mais um reflexo da ordem feudal. E claro, isso gerava revolta. Prisioneiros comuns viam os nobres comendo bem e sabiam que jamais teriam acesso a nada parecido. A fome não era apenas dor física, era também humilhação. Porque não bastava sofrer, era preciso assistir ao outro banquete. O calabouço virava espetáculo de desigualdade. Alguns carcereiros lucravam com isso. Aceitavam propina para entregar alimentos escondidos. Um nobre pagava e recebia vinho. Um camponês oferecia tudo o que tinha e, no máximo, conseguia uma porção extra de sopa podre. O mercado paralelo da prisão era tão vivo quanto qualquer feira da cidade. E havia mais ironia ainda. Muitos nobres engordavam na prisão. Enquanto os pobres definhavam, eles engordavam com carnes, pães e queijos. O corpo inchado se tornava símbolo da diferença social até atrás das grades. É quase como se a própria barriga fosse um grito. Eu sou diferente de vocês. Mas o luxo também carregava risco. Quanto mais rico o banquete, mais fácil virar alvo de inveja e ódio. Há relatos de nobres envenenados justamente dentro das celas, através dos próprios alimentos. A abundância que deveria salvar acabava virando armadilha. Comer bem podia ser tão perigoso quanto não comer. Essa realidade também mostrava como o poder era flexível. O cárcere não era um espaço de justiça, mas de manutenção da ordem. O nobre era punido, mas jamais deixava de ser nobre. O pobre era punido duas vezes, pela lei e pelo prato. Na prática, o que você comia definia não só sua saúde, mas também sua dignidade. E aqui cabe uma analogia moderna. A prisão medieval era como um shopping center. Os ricos tinham acesso às lojas de luxo, os pobres, à praça de alimentação mais barata e nojenta. Ambos estavam no mesmo lugar, mas a experiência era completamente diferente. O crime não era o que definia a pena, era a carteira. Ainda assim, para o nobre, o banquete não era só prazer. Era também lembrança do que perdeu. Cada pedaço de carne mastigado dentro das grades era também um lembrete de que, apesar de privilégios, ele ainda estava preso. A comida era consolo, mas também ironia. Era um luxo que jamais apagava as correntes. E como tudo na Idade Média, havia teatralidade. Famílias faziam questão de enviar banquetes justamente para mostrar poder, como se dissessem: meu parente está preso, mas continua mais rico que você. A comida virava propaganda política. Até atrás das grades, era preciso marcar território. Essa desigualdade brutal fazia a sopa dos miseráveis parecer ainda pior. Porque não havia ilusão de justiça. Havia apenas espetáculo de diferença. E no fundo, todos sabiam: se o pão era arma contra o pobre, o vinho era escudo para o nobre. No mesmo cárcere, um engolia lama, outro brindava a liberdade. E se a fartura dos ricos já parecia insulto, imagine os efeitos da comida podre servida aos pobres. Porque se a água era veneno e o pão era cimento, a mistura contaminada se tornava praga invisível.
É hora de abrir o cardápio da peste. O cardápio da peste. Ele morreu sem precisar da forca. O corpo foi encontrado encolhido, pele coberta de manchas roxas, respiração falha. Não havia ferimento. Não havia corrente apertada demais. Apenas um pedaço de carne mal cozida, cheio de vermes, que transformou o estômago em sepultura. Na Idade Média, muitas sentenças não eram dadas pelo carrasco, mas pelo prato. O cardápio dos prisioneiros era um convite aberto às doenças. Alimentos podres, guardados por dias, fermentando em barris de madeira e panelas sujas. Carne verdeada, pão mofado, legumes apodrecidos. Comer era como apostar. Talvez sobrevivesse, talvez fosse infectado. E quase sempre, a segunda opção vencia. As prisões medievais eram fábricas de peste. Ratos circulavam livremente entre panelas e corpos. Moscas pousavam sobre feridas abertas e depois sobre a comida. Não havia talheres, não havia higiene. Cada refeição era compartilhada com um exército invisível de micro-organismos, prontos para transformar a barriga em campo de batalha. E o mais cruel é que todos sabiam. Guardas, cozinheiros e até os próprios prisioneiros reconheciam que aquilo não era alimento. Mas era servido mesmo assim. Não porque não houvesse comida melhor, mas porque não havia interesse em manter vivos demais aqueles que já estavam condenados. A podridão era política pública. O cheiro denunciava o perigo antes da primeira mordida. Um pedaço de carne estragada podia ser identificado de longe, mas a fome não dá escolhas. O nariz podia avisar, mas o estômago gritava mais alto. Engolir a morte era mais fácil do que suportar mais um dia sem nada. O corpo reagia rápido. Febres altas, vômitos incessantes, diarreias que esvaziavam até a alma. Muitos prisioneiros morriam em menos de 3 dias após uma refeição contaminada. Outros arrastavam-se por semanas, transformando as celas em corredores de agonia. E nesse cenário, a morte parecia até misericórdia. A peste não chegava apenas pelo ar, mas também pelo prato. Comer um caldo de feijão azedo era como beber doença líquida. Engolir pão com fungos era assinar um pacto com a febre. O alimento, que deveria ser vida, era veículo de praga. E a prisão medieval não precisava de médicos para saber disso. O curioso é que, para os carcereiros, essa lógica era perfeita. A comida suja matava devagar, economizando cordas, lâminas e forças. O próprio estômago virava verdugo. É como se o sistema tivesse terceirizado a execução. Em vez de carrascos, usavam a biologia. E a natureza trabalhava sem descanso. Em tempos de surtos maiores, a prisão se tornava laboratório da peste. Um prisioneiro infectado contaminava a comida dos outros. Bastava um caldo compartilhado para transformar a cela inteira em cemitério coletivo. Comer junto, nesse caso, era sentença de grupo. O banquete virava funeral. E aqui mora a ironia. Fora das prisões, a igreja pregava o valor do pão e do vinho como símbolos sagrados. Dentro das prisões, o pão era serragem e o vinho era febre. A refeição que representava a vida no altar, representava a morte no cárcere. 2 mundos, um mesmo alimento, significados opostos. Há relatos de prisioneiros enlouquecendo após comer carne podre. A febre trazia alucinações, viam banquetes celestiais, acreditavam estar livres, cantavam louvores ao delírio. Para os guardas, era entretenimento. Para os companheiros de cela, era aviso. A morte está na mesa. E como em todo sistema cruel, havia ainda espaço para corrupção. Alguns guardas desviavam comida boa para si e mandavam restos contaminados para os presos. Era um negócio lucrativo. Enriquecer comendo bem, enquanto condenados apodreciam por dentro. O lucro tinha sabor de carne estragada. A ironia final é que muitas vezes os prisioneiros não morriam de execução, mas de intoxicação alimentar. Hoje chamamos isso de descuido sanitário. Na Idade Média, chamavam de destino. A doença era parte do pacote, incluída no preço da cela. E assim, cada refeição virava um jogo macabro de sobrevivência. Comer podia significar viver mais um dia ou abreviar a dor. A única certeza era a incerteza. E no fundo, talvez fosse isso que mantinha o sistema funcionando. A dúvida constante se o próximo gole seria sustento ou veneno. Se o cardápio da peste já era cruel, imagine quando o cheiro da comida podre se misturava ao fedor dos corpos e das celas. Porque antes de morrer de fome,
Muitos morriam sufocados pelo odor. Mas isso é outra camada desse banquete de horrores. O cheiro que matava ele tapou o nariz com a própria túnica, mas foi inútil. Caiu de bruços, sufocado antes mesmo de tocar a sopa. Não morreu de fome, nem de açoite. Morreu do cheiro. O ar pesado da prisão medieval era uma mistura tóxica de suor, fumaça, fezes e comida apodrecida. Respirar já era uma forma de engolir a miséria. As cozinhas carcerárias não eram cozinhas, eram fossos fumegantes. Fogões improvisados enchiam os corredores de fumaça negra, que se misturava ao odor dos corpos sujos. Imagine fritar cebolas dentro de um banheiro público, sem ventilação. Agora multiplique isso por dezenas de homens presos. Esse era o perfume diário. O cheiro não era apenas incômodo, era a arma. O ar saturado enfraquecia os pulmões, corroía o apetite e acelerava doenças. Comer dentro desse ambiente era quase um castigo duplo. Engolia a comida e, junto, o fedor que a cercava. O estômago não lutava sozinho. Os pulmões também eram prisioneiros. E, claro, a podridão tinha seus ingredientes extras. Restos de sopa jogados no chão, ratos mortos esquecidos nos cantos, corpos que apodreciam antes de serem retirados. O cheiro era constante lembrete de que a prisão não era apenas espaço físico, mas um cemitério vivo. A cada respiração, um funeral invisível. Alguns prisioneiros chegavam a vomitar antes de comer. O fedor anulava qualquer tentativa de mastigar. A mente lutava, mas a barriga vencia. No fim, acabavam engolindo a sopa junto com o vômito engasgado. A dignidade evaporava junto com o vapor quente das panelas. E havia ironia nisso. Enquanto nobres presos recebiam refeições em torres arejadas, os camponeses eram soterrados pelo cheiro da própria desgraça. Era como se até o ar tivesse classes sociais. Uns respiravam brisa, outros tragavam podridão. O oxigênio na Idade Média também era privilégio. O cheiro era tão insuportável que muitos descreviam alucinações. Sentiam-se perseguidos por aromas imaginários, carne podre, peixe estragado, sangue azedo. O nariz virava torturador, e a mente, desesperada, começava a inventar cheiros melhores. Alguns juravam sentir o perfume do pão fresco, mesmo quando tudo ao redor cheirava a morte. O problema é que o fedor não ficava só no calabouço. Ele grudava na pele, no cabelo, nas roupas. Mesmo quando um preso era solto, levava semanas para se livrar do odor da prisão. A liberdade começava fétida, como se o passado continuasse exalando. Era a cicatriz invisível da pena. E havia um detalhe ainda mais cruel. Os guardas muitas vezes se divertiam com isso. Levavam visitantes para mostrar o ambiente como se fosse atração turística. Abrir a porta da cela era como abrir um baú do inferno. Quem entrava, saía cambaleando. Quem vivia lá dentro, simplesmente acostumava. Ou morria tentando. A sujeira era tão grande que até as cozinhas oficiais dos castelos podiam ser contaminadas. Havia relatos de surtos de peste que começaram dentro das prisões e se espalharam para fora, carregados pelo ar pútrido. O cheiro não respeitava muros. Era como um exército invisível de partículas fétidas marchando em silêncio. E pense no impacto psicológico. Viver meses cercado de cheiro de morte fazia os prisioneiros esquecerem como era sentir qualquer aroma agradável. O olfato se tornava escravo. Perfume, flores, especiarias. Tudo isso desaparecia da memória. Restava apenas a podridão como única referência de realidade. Esse detalhe nos lembra que a tortura medieval não era só física, mas sensorial. O ouvido sofria com gritos, os olhos com a escuridão, o nariz com o fedor. O corpo inteiro era bombardeado, sem trégua. O cheiro era invisível, mas não precisava de correntes para prender. Ele dominava por dentro. E havia também uma filosofia perversa nisso. Para os carcereiros, o fedor era útil. Quem vivia cercado de podridão perdia qualquer noção de dignidade. Ninguém pensa em revolução quando mal consegue respirar. O odor se tornava corrente, o ar se tornava sentença. Mas havia uma esperança pequena. Alguns prisioneiros esperavam a chuva, não apenas para beber, mas para sentir o cheiro fresco que vinha do céu. Um instante de alívio olfativo em meio ao inferno. Era pouco, mas bastava para lembrar que havia mundo além das celas. E assim, o cheiro da prisão não só matava corpos, mas também memórias. Ele substituía o perfume da vida pelo fedor da morte.
E se o ar já era capaz de matar, imagine o que acontecia quando os próprios prisioneiros viravam cozinheiros. Porque nem sempre quem servia a sopa era inimigo. Às vezes era o vizinho de cela. Os cozinheiros do inferno. Ele cuspiu dentro da panela antes de mexer a sopa. Ninguém percebeu, exceto os 2 presos ao lado, que sorriram em silêncio. A vingança ali não vinha com espada, mas com concha. No cárcere medieval, muitas vezes os cozinheiros não eram guardas, mas prisioneiros escolhidos à força. E o resultado? Um cardápio temperado com ódio, nojo e pequenas traições invisíveis. Ser cozinheiro na prisão não era privilégio, era condenação extra. O escolhido passava os dias cercado de restos, lidando com ratos e ossos podres. Sua cela era a cozinha, seu ar era fumaça, sua dignidade, zero. Era o trabalho sujo que ninguém queria, mas que alguém precisava fazer. E sempre caía no mais azarado. Esses cozinheiros tinham poder, controlavam a concha, decidiam quem receberia mais caldo, quem ficaria apenas com água suja. Isso os tornava alvo de ameaças, subornos e ódios. Um pedaço extra de nabo podia comprar amizade. Uma colher a menos podia custar uma surra. Cozinhar era também negociar. E havia crueldade deliberada. Muitos cozinheiros prisioneiros usavam o cargo para se vingar. Jogavam pedras no fundo da panela, serviam água pura para inimigos, acrescentavam ratos mortos como carne surpresa. A refeição virava palco de pequenas guerras internas, um reality show grotesco em que todos eram juízes e vítimas. A ironia é que, mesmo odiados, esses cozinheiros eram indispensáveis. Sem eles, não havia comida, nem ordem mínima. Eram como administradores de caos, sustentando um sistema que os esmagava. Não eram carrascos, mas cumpriam função parecida. A colher substituía a espada. O prato substituía a sentença. Alguns guardas incentivavam essa dinâmica. Deixavam que os presos brigassem entre si pela comida. Quanto mais ódio entre os condenados, menos energia sobrava para odiar os carcereiros. Era a estratégia de divisão. Transformar a cozinha em campo de batalha, onde cada colherada era arma. E claro, havia corrupção. Cozinheiros recebiam propina para colocar mais pedaços de pão em determinadas tigelas. Outros desviavam restos melhores para amigos. O caldeirão, nesse contexto, funcionava como banco. Quem tinha influência, comia mais. Quem não tinha, ficava com água barrenta. Justiça? Só no cardápio dos nobres. A comida também virava humilhação. Alguns cozinheiros eram obrigados a provar a sopa antes de servir, não por segurança, mas por espetáculo. Engoliam colheradas sob olhares risonhos dos guardas, como palhaços num circo macabro. Se sobrevivessem ao gosto, a refeição estava aprovada. Se vomitassem, a cela inteira ria. Havia ainda o lado psicológico. Cozinhar diariamente comida podre destruía qualquer memória de refeição digna. Para esses prisioneiros, o ato de cozinhar deixou de ser cuidado, virou tortura. Era como transformar uma atividade humana em ritual de degradação. A cozinha não alimentava. A cozinha matava devagar. E não faltam relatos de sabotagens grotescas. Em algumas prisões, achavam cabelos, unhas e até sangue dentro da sopa. Nem sempre era acidente. Era mensagem. A comida, que deveria unir os condenados, se tornava recado de ódio. O caldeirão não era apenas panela, era mural de ameaças. O cheiro desses ambientes era ainda pior. Diferente das cozinhas dos guardas, iluminadas e ventiladas, as cozinhas prisão eram buracos escuros, fumegantes, onde a fuligem impregnava o ar. Cozinhar ali era como passar horas dentro de uma chaminé. Cada prato servido carregava também fumaça e cinzas. Mas havia também solidariedade. Alguns cozinheiros arriscavam a própria pele para melhorar um pouco a refeição, escondendo legumes extras, tentando aquecer melhor o pão. Pequenos gestos que faziam diferença enorme. No meio do inferno, uma colher generosa podia ser ato de humanidade. E assim, cozinhar virava jogo de equilíbrio. Uma mistura de vingança, poder e miséria. Um caldeirão de sentimentos contraditórios fervendo junto com cascas de cebola e ossos velhos. O cozinheiro prisioneiro não era apenas refém, era cúmplice involuntário de uma engrenagem de tortura. A ironia é que, mesmo odiados, esses cozinheiros eram lembrados. Os relatos sobreviventes citam mais a comida do que os castigos físicos. A fome, o gosto, o cheiro, tudo isso ficou gravado como cicatriz da memória.
Talvez porque comer é inevitável. Não dá para fugir da comida. Ela se torna tortura diária, inevitável, repetida. E se a cozinha já era um campo de batalha, imagine o silêncio que tomava conta quando a sopa finalmente era servida. Porque o próximo prato não trazia apenas sabor, trazia música. A música metálica das colheres raspando, um coral fúnebre que ecoava como se fosse a última canção de cada condenado. O silêncio das colheres. O som metálico ecoava como um lamento. Clink, clink, clink. Não havia vozes nem risadas. Só colheres raspando o fundo das tigelas vazias. Esse era o coral da fome. A prisão inteira parecia transformada em um grande instrumento musical desafinado, onde cada batida era aviso. Não há mais nada para comer. O silêncio, interrompido apenas pelo metal, era mais assustador do que qualquer grito. Na hora das refeições, as prisões não eram locais de conversa. Ninguém trocava histórias, ninguém cantava canções. O ato de comer era solene, desesperado, quase religioso. Cada preso mergulhava em sua tigela como quem busca redenção, e o barulho das colheres substituía qualquer oração. Era o único som permitido. Esse silêncio dizia muito. Revelava que a fome era maior que a esperança. Quando o homem se cala diante do prato, é porque já perdeu a energia de falar. Restava apenas a mecânica do corpo: colher, boca, engolir e repetir até não haver mais nada. Era a coreografia da miséria, repetida todos os dias. Alguns cronistas relatam que esse barulho era ensurdecedor. O eco das colheres contra o barro e o metal se espalhava pelos corredores como uma sinfonia de desespero. Guardas riam, dizendo que era música feita de estômagos vazios. Para os presos, era apenas a lembrança de que o caldeirão tinha acabado antes mesmo de começar. E havia algo perturbador nesse ritual. Quando alguém terminava a comida rápido demais, ficava apenas raspando a tigela vazia, tentando extrair alguma migalha invisível. O som dessa raspagem interminável era pior que o silêncio. Era como ouvir um corpo tentando se alimentar da própria sombra. Esse detalhe deixava claro: o que mais doía não era a falta de comida, mas a impotência diante dela. Raspar o prato vazio era sinal de derrota. Mas ainda assim, todos raspavam. Era instinto. Era a esperança infantil de encontrar algo a mais. Como procurar moedas em sofá velho, mas com a vida em jogo. E havia também a disciplina do silêncio. Guardas puniam quem ousava falar alto na hora da refeição. Comer deveria ser ato solene, focado. Como se até o mínimo prazer de conversar tivesse que ser arrancado. Era a pedagogia da fome. Mastigue em silêncio, engula em silêncio, morra em silêncio. O eco das colheres também funcionava como relógio. Era possível saber a hora da refeição apenas pelo som metálico atravessando paredes. Não havia sinos, não havia badalos. O barulho da miséria substituía o sino da igreja. Onde um celebrava fé, o outro celebrava fome. E claro, esse silêncio não era uniforme. Alguns choravam baixo, outros resmungavam enquanto comiam. Mas nada se comparava ao vazio das palavras. A prisão era lugar de gritos e gemidos, mas na hora da comida, o medo e a fome calavam tudo. Comer era mais urgente do que falar. Há relatos de prisioneiros que guardavam um pouco da comida apenas para prolongar o som da colher raspando. Não porque acreditassem encontrar mais comida, mas porque aquele som lhes dava a sensação de presença. Era como segurar a própria existência por meio de um ruído metálico. E nesse ritual estranho, o silêncio virava comunicação. O som das colheres era linguagem. Se alguém parava cedo demais, significava que estava doente. Se raspava forte demais, era sinal de desespero. O coral de colheres era também relatório de sobrevivência. Cada batida denunciava a alma de quem a segurava. O mais irônico é que do lado de fora, tavernas e feiras eram barulhentas. O comer era festa, música, dança. Dentro da prisão, comer era silêncio e raspagem. A diferença não estava apenas no alimento, mas na forma de vivê-lo. Um banquete e uma prisão eram mundos opostos. Esse silêncio também tinha efeito psicológico. Tornava cada refeição mais triste, mais pesada. Sem conversas, sem risos, o prisioneiro era lembrado de sua solidão. A comida, já miserável, se tornava ainda mais amarga pela falta de palavras. Até o ato de mastigar soava como confissão. E é impossível não rir com amargura ao comparar com nossos dias. Hoje,
Restaurantes fazem propaganda do barulho alegre das pessoas comendo juntas. A prisão medieval oferecia o contrário. Um comercial de depressão, onde o som era apenas de colheres brigando contra pratos vazios. E assim, entre raspagens e silêncios, a fome era reforçada como ritual coletivo. Não precisavam de gritos, porque o silêncio falava mais alto. E se o silêncio das colheres já era tão devastador, imagine quando esse mesmo estômago explodia em rebelião. Porque muitas vezes não era o chicote que iniciava revoltas, mas a comida. A rebelião do estômago. A primeira pedra não foi atirada contra um guarda, mas contra a panela. O caldeirão virou no chão, derramando sopa rala misturada a sangue de ratos. Foi nesse instante que a prisão explodiu. Gritos, correntes batendo, portas arrebentadas. Não havia plano político, não havia discurso revolucionário. Havia apenas estômagos vazios. A rebelião não nasceu da dor do chicote, mas do vazio da barriga. Motins por comida eram mais comuns do que tentativas de fuga. A fome é mais urgente do que a liberdade. Muitos prisioneiros suportavam correntes, torturas e até execuções públicas, mas não suportavam ver o prato vazio. A faísca não vinha do aço, mas da ausência de pão. Era a revolução mais primitiva, a que nasce da boca seca. Os carcereiros sabiam disso. Por isso, controlavam a comida com mãos firmes. Mas quando exageravam na crueldade, quando diminuíam porções, quando entregavam sopa pura de água, o caos se espalhava. Presos se tornavam animais, mordendo uns aos outros, rasgando grades com unhas. A fome transformava homens em bestas. E aqui mora a ironia. A prisão não temia espadas escondidas, mas colheres afiadas pelo desespero. Em motins históricos, tigelas e pedaços de pão duro foram usados como armas. Um pão endurecido podia ser arremessado como pedra. A própria comida, que deveria ser submissão, virava munição improvisada. Muitos desses levantes terminavam em massacres. Guardas invadiam, espadas desembainhadas, flechas lançadas sem hesitar. Mas ainda assim, os registros mostram que o estopim quase sempre era a cozinha. O calabouço não explodia com chicotes. Explodia quando o caldeirão vinha vazio. Alguns cronistas até comparavam as rebeliões de prisioneiros às revoltas camponesas. Lá fora, o povo se erguia contra impostos e colheitas ruins. Lá dentro, os presos se erguiam contra tigelas rasas. A mesma raiz. Fome. A fome que não reconhece muros, correntes ou títulos. A fome que unifica até os mais derrotados. E o curioso é que, em certos momentos, os guardas deixavam a revolta acontecer. Sabiam que os prisioneiros famintos nunca iriam muito longe. Um motim por comida durava pouco. Bastava oferecer um pedaço de carne podre a mais e tudo voltava ao normal. Era a política da esmola. Jogar ossos para cães raivosos e ver a matilha se acalmar. Isso transformava a comida em chantagem aberta. Os prisioneiros eram lembrados de que sua vida dependia de cada concha. A rebelião nunca era vitória. No máximo, era espetáculo de desespero, rapidamente abafado por migalhas jogadas como iscas. O estômago rugia, mas nunca derrubava muralhas. Ainda assim, havia momentos de glória. Histórias contam de cozinhas incendiadas, caldeirões virados em praças de castelos, guardas acuados por multidões de famintos. Não eram fugas cinematográficas, mas eram demonstrações de que a fome também sabia gritar. E esses gritos ecoavam além dos muros. Porque a fome não respeita fronteiras. Muitas vezes, revoltas dentro das prisões se conectavam às revoltas lá fora. Camponeses e prisioneiros partilhavam da mesma miséria. E, ironicamente, a prisão era apenas microcosmo do mundo medieval. Uns comendo demais, outros raspando tigelas vazias. O estômago, nesse contexto, era juiz e carrasco. Não precisava de ideologias, nem de teorias políticas. A barriga roncava, e isso bastava para transformar um homem em incendiário. O motim era tão inevitável quanto a digestão. Não havia filosofia maior do que a urgência da fome. E como sempre, havia sarcasmo escondido. Guardas diziam que um prisioneiro com fome é perigoso, mas um prisioneiro alimentado é mais perigoso ainda. Então, preferiam mantê-los entre a vida e a morte. Fracos o suficiente para não fugir, mas fortes o bastante para não desmaiar. Era a engenharia da submissão. A rebelião do estômago nos lembra que na Idade Média comer era ato político. Não se tratava apenas de matar a fome,
mas de afirmar dignidade. Cada colher de sopa negada era insulto. Cada migalha arrancada era manifesto. A política do prato era mais letal do que a política da espada. E no fim, o silêncio voltava. O motim terminava, o caldeirão era reabastecido com restos, e todos voltavam a comer em silêncio, colheres raspando tigelas como se nada tivesse acontecido. A revolta era apagada pelo mesmo som que a iniciara. O coral metálico da fome. Mas a revolta também ensinava. Se a comida podia provocar rebeliões, ela também podia ser moeda de troca. E a prisão medieval logo se tornava palco de um mercado negro invisível, onde ossos, pães e até insetos eram vendidos como tesouros. O mercado negro da prisão. Ele trocou um pedaço de pão embolorado por uma lâmina escondida. O carcereiro nunca percebeu, mas naquela noite um simples farelo virou arma. Não era moeda de ouro, não era prata, era pão duro. Dentro das prisões medievais, a fome inventou uma nova economia. O estômago virou banco, e cada migalha tinha mais valor do que qualquer tesouro. O mercado negro não era organizado, mas era implacável. Um prisioneiro oferecia cascas de cebola em troca de proteção. Outro guardava ossos roídos para vender como ferramentas improvisadas. Até insetos secos viravam mercadoria. Proteína rara em um ambiente onde até a sopa parecia feita de ar. Os guardas sabiam, mas fechavam os olhos. Alguns participavam, vendendo restos melhores em troca de moedas escondidas. Era um sistema tão natural que ninguém questionava. Se lá fora o feudo vivia de trocas e impostos, dentro da prisão vivia-se de sobras e chantagens. A lógica medieval apenas se adaptava às grades, e havia hierarquias claras. Quem tinha acesso à cozinha controlava a economia. Cozinheiros prisioneiros eram banqueiros improvisados, guardando ossos maiores para amigos e distribuindo migalhas como se fossem coroas. O poder não estava na força, mas no prato escondido. Era a bolsa de valores da fome. O mais curioso é que nada era inútil. Restos de couro viravam mastigação para enganar o estômago. Ervas secas, antes jogadas fora, eram vendidas como tempero de luxo. Até água relativamente menos podre podia ser negociada a peso de ouro. Na prisão, a criatividade era forjada pelo desespero. E claro, havia corrupção em todos os lados. Guardas vendiam pão fresco para os mais ricos, enquanto fingiam não ver prisioneiros brigando por cascas. O comércio clandestino era também espetáculo de humilhação. O pobre continuava miserável, o rico continuava privilegiado, até atrás das grades. Mas havia ironia nisso. Muitos prisioneiros livres, quando soltos, lembravam não dos chicotes, mas das barganhas. O trauma maior era negociar a própria dignidade por um pedaço de nabo. O mercado negro marcava mais fundo que a corrente, porque o aço prende o corpo, mas a fome prende a alma. O sistema era tão consolidado que até dívidas existiam. Presos deviam pedaços de pão a outros, prometendo pagar quando recebessem visitas de família. Quando não conseguiam pagar, vinham as punições. Espancamentos, exclusões, até assassinatos. O mercado negro tinha sua própria lei, e ela era mais rígida que a dos reis. E como sempre, havia sarcasmo na rotina. Muitos zombavam dizendo que o calabouço era a feira mais movimentada do feudo. Afinal, todos compravam, vendiam e trocavam, mesmo que fosse apenas uma casca de batata. O comércio mantinha a prisão funcionando, ainda que em escala grotesca. A ironia é que esse mercado negro refletia o mundo lá fora. Enquanto os nobres negociavam territórios, os camponeses negociavam colheitas, e os reis negociavam guerras, os prisioneiros negociavam migalhas. Era o mesmo sistema, apenas reduzido ao absurdo. Até na fome, a Idade Média se repetia. Alguns prisioneiros mais astutos enriqueciam nesse comércio. Guardavam restos durante semanas, acumulando até poder trocar por ferramentas, informações ou favores. Viravam reis da cela, governando pela barriga alheia. Não eram coroados por sangue azul, mas por ossos escondidos. Esse mercado também trazia pequenos momentos de humanidade. Havia trocas generosas, como quando alguém dividia um pedaço de pão sem pedir nada em troca. Gestos assim eram raros, mas lembravam que ainda havia faíscas de solidariedade em meio ao caos. E essas faíscas, às vezes, salvavam vidas. No entanto, a regra era clara. Quem tinha mais, mandava. Quem não tinha nada, obedecia. O poder econômico da prisão não era diferente do feudo.
A diferença era apenas o produto. Lá fora, terras. Aqui dentro, restos. A estrutura social era idêntica, apenas servida em tigelas rachadas. E assim, a prisão medieval se transformava em um mercado vivo, alimentado pelo desespero. O pão era moeda, a água era luxo e o silêncio era contrato. A fome criava sua própria economia, com leis invisíveis e juízes improvisados. Era capitalismo da miséria, séculos antes da palavra existir. Mas, se até a fome podia ser negociada, havia um momento em que nem mercado negro resolvia. O dia da execução. Porque quando a corda já estava preparada, até os condenados recebiam banquetes especiais. Uma ironia cruel que merece seu próprio capítulo. A dieta do carrasco. Ele mastigava devagar, saboreando cada pedaço de carne temperada, enquanto do lado de fora, o carrasco afiava a lâmina. O contraste era grotesco. Dentro da cela, banquete. Fora dela, morte. Essa era a ironia da Idade Média. O prisioneiro passava meses comendo pão de serragem e sopa de ratos. Mas, no dia da execução, recebia um jantar digno de rei. Chamavam isso de gesto de misericórdia. Na prática, era apenas mais uma forma de tortura psicológica. A comida boa não vinha para salvar, mas para lembrar que a vida podia ser melhor, justamente quando estava prestes a acabar. Era a crueldade servida em pratos de estanho, com cheiro de especiarias roubadas da cozinha do senhor feudal. Esse último banquete variava conforme a importância do prisioneiro. Para nobres, vinha vinho, carne de caça, pão fresco. Para camponeses, talvez uma fatia de carne salgada e um pedaço de queijo mofado. Ainda assim, luxo comparado ao habitual. A generosidade era proporcional ao status, até no caminho da morte. Mas havia algo ainda mais cruel. Não se tratava apenas de alimentar, mas de exibir. Muitos desses jantares eram presenciados por guardas, monges ou até convidados. Comer bem diante de uma plateia que sabia do destino imediato era espetáculo. O condenado virava ator de sua própria ceia final. O banquete não matava a fome, matava a esperança. Porque pela primeira vez em meses, o condenado lembrava como era sentir o sabor real de uma refeição. E esse gosto vinha acompanhado do aviso: é a última vez. O prazer, em vez de consolo, era veneno para a mente. Alguns prisioneiros recusavam comer. Sabiam que aceitar a refeição era aceitar a morte. Outros devoravam cada pedaço, numa pressa febril de armazenar prazer antes do fim. A forma como encaravam o banquete revelava sua postura diante da morte, negação ou entrega. Há registros de condenados que brindaram com vinho, rindo diante dos guardas, como se dissessem: vocês podem levar meu corpo, mas não meu apetite. Outros choravam, incapazes de engolir, sufocados mais pelo desespero do que pelo nó da corda. A última refeição se tornava confissão silenciosa, e claro, havia ironias do destino. Muitos carrascos comiam o que sobrava do banquete. A carne que servira ao condenado minutos antes virava almoço do executor. Um ciclo grotesco em que a comida não apenas unia a vítima e algoz, mas os colocava na mesma mesa. Esse costume também tinha função religiosa. A igreja defendia que alimentar o prisioneiro antes da execução era ato de caridade, preparando a alma para o julgamento divino. Mas a caridade vinha tarde demais, e soava mais como piada cruel do que como gesto de bondade. A última refeição também servia como lembrança pública. O povo via que até o condenado comia antes de morrer, reforçando a ideia de que a justiça era misericordiosa. Era marketing medieval. Exibir piedade enquanto afiavam o machado. A propaganda sempre esteve no prato. E havia casos emblemáticos. Um condenado famoso pediu apenas pão e água, recusando o luxo. Outro pediu banquete exagerado, mas morreu antes de terminar. Cada escolha virava lenda, contada como metáfora de coragem ou covardia. A comida se transformava em última mensagem. A ironia é que, para alguns, o banquete final era a melhor refeição da vida. Passavam a vida inteira comendo migalhas, e só na véspera da morte experimentavam carne decente. Era como ganhar na loteria no mesmo dia em que descobria estar condenado a morrer. O prazer vinha atrasado demais. Mas a dieta do carrasco tinha objetivo prático: evitar que o condenado desmaiasse antes da execução. A comida dava energia para caminhar até o cadafalso, garantindo o espetáculo completo.
não era caridade. Era logística. O show da morte não podia ser cancelado por fraqueza do protagonista. Esse detalhe mostra como até a refeição final era arma de controle. O banquete não era escolha, era parte do ritual. Transformava a morte em espetáculo encenado até o último gole de vinho. Uma ceia que alimentava mais o público do que o condenado. E assim, a cozinha medieval revelava seu cinismo maior. Se a fome era usada para punir, a abundância era usada para manipular. E se até no momento da morte o prato servia como instrumento, imagine nos dias de vida miserável, quando a fome transformava mentes em labirintos de loucura. Entre o jejum e a loucura. Ele mordeu o próprio braço achando que era um pernil assado. Gritava de dor e prazer ao mesmo tempo, perdido na febre da fome. Não havia carne, não havia banquete. Havia apenas alucinação. A prisão medieval não precisava de drogas para enlouquecer homens. Bastava deixá-los jejuando dias seguidos até que o estômago criasse banquetes imaginários. A fome não mata apenas o corpo. Ela corrói a mente. O prisioneiro faminto via pão onde havia pedras, vinho onde havia água de esgoto. As celas úmidas viravam banquetes dourados na mente febril. Comer já não era ato físico, mas miragem. Era delírio transformado em refeição. E os companheiros de cela assistiam impotentes. Alguns riam, outros choravam. A loucura da fome era espetáculo inevitável. Quem ainda tinha forças sabia que seria o próximo. Porque a mente, assim como o corpo, tem limites. E quando o estômago grita alto demais, o cérebro começa a inventar respostas. Havia relatos de prisioneiros que falavam com pães invisíveis, mastigando o ar como crianças brincando de faz de conta. Só que ali não havia brincadeira. Havia desespero. A imaginação deixava de ser fuga e se tornava prisão ainda mais cruel, onde o homem comia apenas sombras. O silêncio das colheres, já perturbador, ganhava novos sons. Murmúrios de homens conversando com tigelas vazias, brindes imaginários, gargalhadas febris. A cela se tornava teatro da fome, com atores involuntários interpretando banquetes que nunca existiram. O riso, nesse cenário, era mais assustador que o choro. E como sempre, a ironia estava presente. Guardas zombavam, chamando isso de banquete dos tolos. Para eles, era entretenimento barato. Assistir prisioneiros delirando enquanto mastigavam o vazio. Era o stand-up mais cruel da Idade Média, com ingresso gratuito e final sempre trágico. O corpo, nesse processo, se destruía por dentro. Sem alimento, músculos sumiam, ossos saltavam, olhos afundavam. A aparência de espectro só reforçava as alucinações. Homens esqueléticos acreditando ser reis em banquetes. Era como assistir fantasmas sonhando com vida. E havia também o elemento religioso. Muitos monges interpretavam esses delírios como penitência divina. Acreditavam que os famintos viam visões do paraíso. Mas não era fé, era fome. Não eram anjos, eram ratos. Não era vinho celestial, era água podre. A transcendência era apenas falha orgânica. Os delírios chegavam a criar violência. Prisioneiros atacavam companheiros acreditando que seguravam comida escondida. Houve casos de homens mortos porque alguém jurava ter visto um pedaço de pão em suas mãos. A fome criava paranoias, transformando amigos em inimigos imediatos. O pior era a perda do tempo. Presos famintos perdiam a noção dos dias, acreditando que haviam passado semanas em banquetes invisíveis. Quando finalmente eram confrontados com a realidade, uma tigela vazia, um estômago roncando, a mente quebrava de vez. A loucura não tinha volta. E não pense que isso era raro, era comum. Os registros mostram que quase toda prisão medieval tinha relatos de delírios coletivos. Vários homens sonhando juntos com mesas fartas, descrevendo carnes, pães, queijos que nunca estiveram ali. O calabouço inteiro se transformava em restaurante inexistente. Essa loucura da fome nos lembra que o corpo humano não foi feito para tanto castigo. O homem pode suportar correntes e açoites, mas não suporta vazio eterno. O estômago vazio é mais letal que espada, porque mata devagar, mastigando a mente até transformá-la em pó. E havia sarcasmo nisso. Muitos diziam que o jejum purificava a alma. Talvez fosse verdade, mas na prisão medieval, purificava até demais. Purificava tanto que apagava a consciência, transformando homens em sombras.
O único paraíso alcançado era o delírio febril antes da morte. Essa loucura também servia aos carcereiros. Um prisioneiro delirando não planeja fuga, não conspira, não se rebela. Ele apenas balbucia receitas invisíveis até morrer. Era a forma mais barata de controle, deixar que a própria fome fizesse o serviço. E assim, a fome não era apenas tortura. Era espetáculo, era religião, era política, era psiquiatria medieval sem médicos. O jejum forçado transformava prisioneiros em fantasmas vivos, devorando ilusões até o fim. E se a mente já era vítima, o corpo também tinha sua sentença. Quem recebia carne tinha chance de sobreviver. Quem não recebia, desaparecia. O estômago. Como sentença. Ele rasgou a carne crua com os dentes, como um animal. Não esperou fogo. Não esperou concha. Apenas devorou. Foi a primeira vez em meses que viu carne verdadeira diante de si. Para ele, aquilo não era apenas refeição. Era sentença. Porque, na prisão medieval, quem tinha carne no prato tinha também um bilhete extra de sobrevivência. A carne era luxo inacessível para a maioria. O comum recebia pão duro, sopa rala, água barrenta. A carne, quando aparecia, era para nobres presos ou como recompensa em ocasiões específicas. Um pedaço pequeno podia significar semanas de vida a mais. A proteína era mais valiosa que ouro. E havia uma lógica perversa nisso. Guardas e senhores sabiam que a carne fortalecia. E um prisioneiro forte era risco. Então, evitavam ao máximo. Alimentavam os presos só o bastante para mantê-los de pé, mas nunca para dar energia de lutar. O controle não estava apenas na cela, mas no prato. Os raros momentos em que carne era distribuída viravam cenas grotescas. Homens se engalfinhavam como cães, mordendo dedos uns dos outros para agarrar nacos. O calabouço se transformava em arena, com gritos, sangue e ossos voando. Comer carne era como vencer uma batalha dentro da própria cela. Alguns descrevem esse momento como renascimento. O gosto forte, o sangue, o cheiro, tudo lembrava que ainda eram humanos, ainda tinham corpo vivo. Mas esse renascimento vinha curto. A carne era pouca, insuficiente e rapidamente desaparecia. Restava apenas a lembrança e a certeza de que voltariam à miséria. E claro, a carne também virava moeda. Um pedaço podia comprar favores, proteção ou até lealdade. Era a versão medieval de uma barra de ouro. No mercado negro da prisão, carne era capital. Quem tinha, mandava. Quem não tinha, obedecia. O poder se media em bocados. Mas nem sempre a carne salvava. Muitas vezes, ela vinha podre, infestada de vermes, mal cozida. Era presente envenenado, que matava mais rápido do que a fome. O prisioneiro engolia mesmo assim, sabendo do risco. A lógica era simples. Morrer de doença amanhã era melhor do que morrer de fome hoje. E havia ironia religiosa nisso. Para o cristianismo, a carne sempre foi símbolo de tentação, de pecado. Na prisão, era símbolo de salvação. O mesmo alimento que representava o vício nos sermões, virava a bênção absoluta nas celas. Deus, ali, não julgava. O estômago julgava. Alguns nobres presos conseguiam receber carne de caça trazida de fora. Veado, javali, até aves raras. Para eles, a prisão não era inferno, era apenas dieta restrita. Já o camponês via na mesma carne um milagre. A desigualdade não estava apenas no prato, estava no próprio significado do alimento. O curioso é que até ossos eram disputados. O que para uns era lixo, para os presos era banquete. Chupar um osso seco era ato de vitória. O tutano virava elixir. A cena era grotesca, mas também poética. Homens reduzidos a bestas, mas ainda capazes de encontrar prazer em um fragmento mínimo de sabor. A carne, portanto, não era apenas alimento. Era política, era moeda, era sentença. Quem recebia tinha esperança. Quem não recebia, definhava até virar sombra. O prato não alimentava apenas o corpo, alimentava também o destino. O estômago decidia mais do que o juiz, e a memória da carne ficava gravada. Muitos ex-prisioneiros relatavam em suas crônicas, não os açoites, mas o dia em que receberam um pedaço de carne. O sabor marcava mais fundo que a dor. A carne virava lembrança eterna, tatuada no paladar.
Essa disputa nos lembra que a comida sempre foi ferramenta de poder. Reis controlavam banquetes, camponeses controlavam colheitas, e carcereiros controlavam pratos. A carne, dentro da prisão, era a espada invisível que definia vencedores e vencidos. E havia sarcasmo nisso tudo. Guardas riam, dizendo que dar carne ao prisioneiro era como dar asas à galinha. Ela não voa, mas se acha livre. A carne enganava por algumas horas, mas não mudava nada. Era promessa curta, suficiente apenas para prolongar o sofrimento. E assim, a carne virava sentença de sobrevivência. O estômago era juiz, a concha era martelo, e cada pedaço era veredito. Mas se a carne já era arma, imagine quando a própria comida era usada como instrumento direto de castigo. Porque havia momentos em que não era fome nem doença, mas punição planejada. Quando a comida virava arma, ele recebeu a tigela, mas dentro dela não havia comida. Havia cinzas. O carcereiro sorriu, trancou a porta e foi embora. Não precisava de chicote, não precisava de espada. Bastava negar a refeição. Na prisão medieval, a comida era arma. Não para nutrir, mas para ferir. Não para manter, mas para subjugar. Punir com fome era mais eficaz do que açoitar. O corpo se acostuma com dor, mas não se acostuma com vazio. Dias sem pão ou sopa faziam qualquer prisioneiro implorar, se ajoelhar, obedecer. Era disciplina forjada na barriga, não no lombo. E a beleza cruel disso? Não deixava cicatrizes visíveis. Carcereiros sabiam manipular. Um pedaço a mais para quem obedecia. Nada para quem resistia. O alimento se tornava moeda de submissão. Era como ter um botão invisível capaz de dobrar qualquer homem, por mais valente que fosse. Não havia heróis diante da fome. E não era apenas negação. Às vezes, a comida vinha propositalmente envenenada de podridão. Pão mofado entregue de propósito, água com excrementos, sopa com insetos jogados intencionalmente. O objetivo não era matar rápido, mas humilhar. O prisioneiro sabia que engolia nojo, mas não tinha alternativa. Esse controle psicológico era devastador. Comer deixava de ser prazer e virava medo. Cada refeição trazia a dúvida: será que isso vai me sustentar ou me matar? O prato deixava de ser sustento para virar roleta russa. A refeição se tornava sentença diária. E havia castigos específicos. Alguns eram obrigados a assistir os guardas comendo banquetes diante deles. Outros tinham de cheirar o pão fresco sem nunca tocar. O olfato virava tortura. A fome era transformada em espetáculo. Comer não era só ato físico. Era ferramenta pedagógica da crueldade. O sarcasmo medieval era cruel. Muitos senhores diziam que é melhor um prisioneiro faminto do que um prisioneiro armado. E estavam certos. A barriga vazia derrubava qualquer ideia de rebelião. A fome era corrente invisível, corrente que não podia ser quebrada nem com 1000 espadas. Até os religiosos usavam a comida como penitência. Padres defendiam jejuns forçados como purificação da alma dos condenados. Mas todos sabiam, não havia fé ali, havia apenas controle. O jejum não levava ao céu, levava à submissão. O sagrado servia de desculpa para o profano. Essa arma era tão eficaz que muitos presos aceitavam trabalhos forçados apenas para ganhar uma porção a mais. Viravam escravos voluntários em troca de uma tigela extra. Não era lealdade, era sobrevivência. O prato era corrente, mas também coleira. E havia ironia grotesca. Alguns nobres presos chegavam a usar a comida como forma de torturar companheiros. Pagavam guardas para retirar refeições de camponeses ou para servir restos piores. A desigualdade não bastava. Era preciso esfregá-la na cara, com fome. Esse uso da comida como castigo criou uma cultura de medo. Muitos prisioneiros sequer ousavam reclamar. Sabiam que a vingança viria no prato seguinte. A cela não precisava de açoites. Bastava reduzir a sopa, endurecer o pão. A pedagogia da miséria era automática. E se o prisioneiro resistia, havia sempre mais um castigo. Deixavam-no sem comer enquanto outros recebiam porções extras diante dele. A exclusão era tão dolorosa quanto o vazio no estômago. A comida virava palco de humilhação coletiva. O mais cruel era a previsibilidade. O preso sabia que o prato viria ruim, mas ainda assim esperava. Porque esperar era instinto. A cada concha servida, esperava milagre, e esse milagre nunca vinha.
O alimento era promessa vazia, manipulada como corrente invisível. E assim, a cozinha se tornava tribunal. O carcereiro era juiz, o prato era sentença. A pena não era lida em voz alta, era servida em tigelas. E cada colherada lembrava: você não controla nada, nem o próprio corpo. Mas se a comida era arma de tortura, ela também guardava sua ironia mais poética no fim. Porque quando chegava o último prato da vida, havia banquete. E o que deveria ser prêmio final era apenas insulto em forma de refeição. O último gosto da terra. Ele ergueu a taça, bebeu um gole de vinho e sorriu. Minutos depois, estava de joelhos, a cabeça caída na cesta sob o cadafalso. Esse foi seu último gesto: beber. Não rezar, não gritar, não implorar. Apenas saborear um gole de vida antes de provar a morte. Na Idade Média, o último gosto da terra era também o último fio de humanidade. Esse ritual não era invenção. Muitos condenados recebiam uma última refeição, às vezes luxuosa, às vezes apenas simbólica. Não importava a qualidade. O importante era a teatralidade. Comer antes de morrer era transformar a execução em espetáculo completo. O prato fazia parte da encenação. E cada condenado reagia de forma diferente. Alguns devoravam como feras, tentando armazenar prazer antes do fim. Outros recusavam, preferindo morrer de estômago vazio a aceitar esmola tardia. A escolha da última refeição se tornava a confissão final, mais sincera que qualquer palavra. Para os nobres, essa refeição era fartura: carnes, pães, vinho, frutas secas. Para camponeses, talvez um pedaço de queijo e uma fatia de pão fresco. Mas a diferença de classe continuava até a hora da morte. A desigualdade não acabava no cadafalso. Ela era servida em pratos. Essa refeição também era usada como mensagem. O povo assistia, os cronistas anotavam, e cada detalhe era interpretado. Comer bem era sinal de coragem. Recusar era sinal de arrependimento. A comida virava símbolo, quase um testamento sem palavras. O mais cruel é que muitos não sentiam fome. A ansiedade, o medo, o frio do cadafalso secavam o apetite. Engoliam por obrigação, para não parecer covardes. Mastigavam sem sentir o sabor, transformando o banquete em farsa. Comer virava performance, não prazer. Alguns, no entanto, aproveitavam. Há relatos de prisioneiros que riram, brindaram, cantaram, embriagaram-se antes da execução. Transformaram a refeição em protesto. Diziam com cada mordida: vocês não me venceram. A comida, nesse instante, era resistência silenciosa. E havia ironia profunda nisso. O mesmo Estado que passara meses negando pão, agora oferecia carne. O mesmo sistema que alimentava com podridão, agora trazia vinho. Era como pedir desculpas antes de matar. Um gesto de hipocrisia tão teatral quanto grotesco. O último gosto também tinha peso religioso. A igreja via na refeição final um preparo da alma para o além. Mas, na prática, era apenas forma de encerrar o espetáculo com moral cristã. Alimentar antes de matar era dar verniz de misericórdia à crueldade. E cada detalhe ficava na memória dos que assistiam. O povo lembrava mais do prato do que das palavras finais. O gosto da refeição se misturava ao gosto da morte. Era o casamento entre prazer e dor, servido como banquete público. Alguns cronistas descrevem até pedidos excêntricos. Um condenado pediu peixe fresco em cidade sem mar. Outro exigiu frutas da estação errada. Era como se quisessem, com a última refeição, desafiar o impossível. Comer, nesse momento, era desafiar o próprio destino. E havia ainda um paradoxo. A última refeição era ao mesmo tempo esperança e sentença. Esperança de sentir prazer. Sentença de lembrar que não haveria amanhã. Cada gole e cada mordida vinham temperados de melancolia. Comer deixava de ser ato de viver e passava a ser ato de morrer. Mas não importa o prato, todos terminavam igual. Depois do banquete vinha a corda, a lâmina ou a fogueira. O gosto da comida ainda estava na boca quando o gosto do sangue o substituía. A refeição era a lembrança cruel de que até a vida tem sobremesa amarga. E no fim, o último gosto da terra não era o do vinho, nem do pão, nem da carne. Era o gosto da ironia. A ironia de morrer saciado num mundo onde havia vivido faminto. A ironia de receber abundância apenas quando não havia mais futuro para aproveitá-la.
Mas se até o último banquete era espetáculo, o que dizer do contraste brutal? Reis se empanturravam em mesas douradas, enquanto presos se transformavam em fantasmas comendo serragem. Porque, no fim, a cozinha da Idade Média não fabricava apenas pratos. Fabricava destinos. E destinos apodrecem junto com a comida. A ironia final. Ele caiu morto com farelos de pão ainda grudados na barba. Enquanto isso, a poucos metros dali, na sala do banquete, o senhor feudal erguia uma perna de javali dourada. 2 mundos separados por paredes de pedra. Um onde a fome era sentença, outro onde a gula era espetáculo. Essa era a verdadeira face da Idade Média, não apenas chicotes e correntes, mas cozinhas que fabricavam fantasmas. O contraste era obsceno. No andar de cima, mesas fartas com carne de caça, vinho, especiarias vindas do Oriente. No calabouço, pão de serragem, sopa rala, água de esgoto. Era como se 2 universos coexistissem sob o mesmo teto, sem nunca se tocar. O rei e o rato partilhando o mesmo castelo, mas nunca o mesmo prato. E essa diferença não era acaso, era sistema. O banquete não existia sem a fome. A abundância da mesa do senhor só tinha sentido porque nas celas, homens raspavam tigelas vazias. O luxo precisava do contraste. O brilho do ouro só se destacava diante do mofo das paredes. Os prisioneiros sabiam disso. Cada vez que o cheiro da carne assada atravessava as pedras, era a lembrança cruel da desigualdade. Não bastava estar preso. Era preciso sentir o perfume do banquete intocado, como zombaria. A fome tinha cheiro, e esse cheiro vinha de cima. O irônico é que ambos os mundos eram teatrais. O banquete dos nobres era encenação de poder, com taças erguendo discursos invisíveis. A cozinha dos prisioneiros era encenação de morte, com colheres raspando pratos como cânticos fúnebres. 2 palcos, 2 públicos, um mesmo espetáculo de contraste. A comida, nesse sentido, não era neutra. Era arma, era corrente, era propaganda. Alimentava corpos, mas também narrativas. Ao mesmo tempo em que saciava os poderosos, destruía lentamente os miseráveis. A cozinha era tão importante quanto o cadafalso. Era lá que a sentença começava. E havia crueldade refinada nisso, porque os reis poderiam simplesmente matar de fome. Mas não. Preferiam alimentar com restos, prolongar a vida para prolongar o sofrimento. A morte rápida era a generosidade. A cozinha, ao contrário, era tortura diária. Um carrasco que voltava 3 vezes ao dia. Alguns cronistas notaram essa ironia. Diziam que o prisioneiro não morria quando a corda apertava, mas quando a primeira tigela de sopa barrenta lhe era servida. A execução oficial era apenas formalidade. A verdadeira sentença estava no prato. E pensar nisso revela algo maior. A comida sempre foi poder. Quem controla o forno, controla o destino. Quem distribui pão, decide quem vive. O carcereiro não era apenas guarda, era cozinheiro de morte. O estômago obedecia mais que as correntes. Hoje, rimos do absurdo de pão com serragem, mas a lógica ainda sobrevive. A desigualdade continua sendo servida em pratos diferentes. Uns comem em mesas fartas, outros ainda raspam tigelas invisíveis. A Idade Média talvez tenha acabado, mas o banquete da ironia continua. O mais assustador é perceber como o cotidiano banal, pão, sopa, água, se tornava instrumento de horror. Não eram sempre torturas espetaculares, mas pequenas doses de miséria servidas todos os dias. Era assim que se fabricava fantasmas, uma colher por vez. E se o corpo já sofria, a mente sofria ainda mais. O homem preso não sonhava com liberdade. Sonhava com pão fresco, água limpa, sopa quente. O imaginário da fome era mais forte que o imaginário da fuga. A prisão mais cruel não era de ferro, era do estômago. E assim, a cozinha dos condenados revela a verdadeira Idade Média. Não apenas batalhas, cavaleiros e reis, mas o lado invisível da fome institucionalizada. Um teatro subterrâneo onde cada refeição era sentença, cada colherada era julgamento. A cozinha era tribunal, a tigela era veredito. Enquanto os nobres brindavam em salões dourados, os prisioneiros engasgavam com pedaços de pão de pedra. 2 mundos que raramente se tocavam, mas que se alimentavam um do outro. O luxo só existia porque a fome sustentava sua sombra. E no fim, o gosto que fica não é do pão, nem da carne, nem da sopa.
é o gosto da ironia. A ironia de uma época onde até o estômago servia à política. Onde comer era sentença e não prazer. Onde a cozinha não alimentava homens, mas fabricava fantasmas. No fim, não foram as correntes que mantiveram os condenados cativos. Não foram os chicotes, nem as paredes de pedra. Foi a cozinha. Um pão endurecido mais que o ferro, uma sopa rala mais que 1000 guardas, uma água podre mais letal que qualquer espada. O cárcere medieval não precisou inventar monstros. Ele os serviu em tigelas. A cada colherada, o homem não se alimentava, se transformava em sombra. Não era só fome, era humilhação. Não era só miséria, era espetáculo. A cozinha dos prisioneiros não cozinhava comida, cozinhava almas. E cada prato vazio era mais uma sentença cumprida em silêncio. Enquanto isso, nos salões dourados, o vinho jorrava, os javalis assados giravam em espetos, e a música encobria o cheiro da podridão que subia do calabouço. 2 mundos que coexistiam, um sobre o outro. O paraíso dos poderosos sustentado pelo inferno dos esquecidos. E talvez essa seja a maior ironia da Idade Média. A história não se construiu apenas com batalhas e coroações, mas também com migalhas, caldos e tigelas rachadas. O destino de muitos foi decidido não no campo de guerra, mas no prato miserável de uma prisão. Então eu pergunto, e você? Já pensou que a diferença entre liberdade e condenação, vida e morte, pode estar naquilo que hoje você chama de só mais uma refeição? Deixe nos comentários. Se tivesse que escolher sua última ceia, o que pediria? Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal e deixe o like para que mais pessoas conheçam os segredos sombrios da Idade Média. E claro, escreva nos comentários de onde você está assistindo agora. Gosto de imaginar até onde essas sombras viajam.